Fala, concurseiro! Guilherme Guimarães, especialista em concursos, aprovado em 7 concursos, e vamos falar hoje sobre a reforma administrativa, que, para quem não sabe, já tinha passado numa comissão, estaria na Câmara dos Deputados, e agora a gente aguardaria aí a votação da reforma administrativa. Reforma essa que ela é totalmente diferente da proposta pelo governo, mas é uma reforma muito prejudicial, ela é muito ruim. E vamos ver o que o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, falou sobre a reforma administrativa. Ele deu uma entrevista ontem na Jovem Pan e ele falou sobre a votação da reforma administrativa. Mas fica aqui, porque no final eu vou trazer um bônus aqui. O Paulo Guedes mandou um recado de apoio aí para que você, servidor, apoie a reforma administrativa. Então, se você quer rir um pouco, se você quer ter um sábado hoje aí mais feliz, né? Então vamos escutar o Paulo Guedes pedindo apoio para a reforma administrativa. Não consigo falar isso sem rir, pessoal, porque chega a ser uma piada assim, o que ele falou. Então fica até o final. E não esquece, toda quinta, 21 horas, a gente tem live aqui sobre vários assuntos, sobre como estudar melhor, sobre os concursos da PF, da PRF, quinta-feira, 21 horas. Então aparece aqui nas nossas lives que tem um bate-papo, tem coisas grátis. Última semana teve cronograma grátis para você estudar para PF e para PRF junto. Cronograma bem legal que eu montei. Então, quinta, 21 horas. Vamos lá, vamos então para a fala do Arthur Lira lá no programa da Jovem Pan. Deixa eu só colocar meu... Que não vê a hora do ano terminar, ainda é possível discutir projetos importantes esse ano na casa? Quais são os planos dos próximos compromissos da casa? Por exemplo, as reformas tributária e administrativa, como ficaram tão esperadas pelo país? Como eu venho dizendo, com naturalidade, nós votamos o IR, que está paralisado no Senado. Nós vamos fazer já, a partir desses dias, as conversas com relação à CBS, que também está aqui. Agora, a PEC 110, ela está no Senado. No nosso acordo ficou de começar a tramitação pelo Senado. A reforma administrativa, eu sempre defendi e defendo que nós não precisamos mexer em nenhum direito adquirido de qualquer servidor para fazer um desenho mais leve, mais ágil, mais transparente e com serviços públicos prestando serviço de qualidade à população. O Brasil, se já tivesse feito a reforma administrativa nesses moldes há 20 anos atrás, o Brasil hoje era outro. Nós precisamos realmente de piso de gastos. Nós não precisamos de teto de gastos. O teto de gastos não será imposto porque o Brasil não controlava suas despesas. E falta, sim, falta um apoio mais incisivo da sociedade civil organizada, de quem defende um Estado mais leve, de quem defende um serviço público de maior qualidade, em dar apoio à reforma administrativa, que os deputados só têm sofrido críticas e pressão de 20% da população que é contra a reforma administrativa, mas que se organiza de uma maneira muito organizada, muito consolidada de críticas e pressão aos deputados, tanto na sua base quanto aqui em Brasília. Então, enquanto não tiver um sentimento público de pressão, de apoio à PEC, eu vejo com muito pouca probabilidade de nós aprovarmos ela esse ano, com o tempo que falta, e no ano eleitoral. E acredito também que se houver um apoio de mobilização, como a gente sempre lutou, haverá sim condições políticas. A condição política ela é feita de fora para dentro. E aqui eu tenho dado recados em todas as oportunidades que tem, que nós precisamos de apoio político do governo, nós precisamos de apoio político da sociedade que quer um Estado mais leve, mais ágil, mais produtivo, com um custo menor, sem mexer necessariamente em nenhum direito adquirido. A gente pode fazer um corte modal a partir de agora. Perfeito. Conversamos. Então, pessoal, esse foi o bate-papo que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que defende aí os interesses do governo e, portanto, defende a reforma administrativa, deu à Rádio Jovem Pan e traz uma notícia excelente, né? As perspectivas da reforma administrativa ser aprovada na Câmara são baixíssimas, né? Como ele viu, como ele falou que não tem apoio, não tem apoio político, não tem apoio da população. Ele fala que é uma pressão muito forte e
ele fala que há pouca probabilidade de ser aprovado esse ano e muito menos no próximo ano, que é ano eleitoral, coisa que eu já falei aqui. Desde quando a gente começou essa discussão, eu falei, olha, tem várias chances dessa reforma não ser aprovada, a gente colocou isso em discussão e realmente você vê que ele falou que a reforma administrativa anda muito mal, o que é uma ótima notícia, mas a gente tem que continuar sendo vigilante, né? Ele pode falar isso agora, pode acontecer um momento aí que ninguém está falando nada, que não está acontecendo nada, e a reforma vir para ser votada. Lembrando que já está sendo largamente difundido na imprensa que, por exemplo, numa reforma que é muito importante para o governo, inclusive nessa entrevista falado sobre isso, que é a emenda, a PEC dos precatórios, o governo estaria pagando aí para os parlamentares votar a favor. Isso poderia ser utilizado na reforma administrativa também. Então a gente tem que estar atento, porque às vezes, final de ano, está todo mundo sem saber o que está acontecendo, às vezes não acompanhando, numa noite aí é capaz de ser votada a reforma administrativa com esse impulso do governo. Então a gente tem que estar muito atento. E eu só quero falar assim, sempre falando assim, em agilidade, em transparência, eles colocam assim coisas assim muito genéricas e parece até muito bonita nessa reforma administrativa. Só que essa reforma administrativa, o grande objetivo dela, é sempre bom que se diga, é econômico, é economizar dinheiro, não é melhorar o serviço público. Não é melhorar o serviço público. O que tem ali de melhora de serviço público é algo muito, muito abstrato. É tipo, vamos digitalizar. Tem até algumas iniciativas ali das pessoas poderem analisar os servidores, mas assim são coisas muito tímidas, que sim são muito genéricas e que não vão auxiliar nada no serviço público. O que a gente tem ali é serviço temporário. Alguém me explica como um servidor temporário vai conseguir melhorar a administração pública frente a uma pessoa que é efetiva. Como que você vai melhorar a administração pública com um servidor que vai estar trabalhando ali por um prazo? Como que esse cara vai prestar um serviço melhor sabendo que daqui 4 anos ele vai estar em outro lugar? Como que vai prestar um serviço melhor se você quer colocar um intermediário entre a administração pública e o servidor? Então o professor agora ele vai ser contratado por um intermediário. Como que essa pessoa vai prestar um serviço melhor? Se ela vai ganhar menos, já que o intermediário vai ganhar uma grana. E aqui, a mensagem aqui do nosso ministro Paulo Guedes, que em uma entrevista aqui no seminário do Ministério da Economia, lá a Band News, deixou esse recado para o servidor, que eu quero que você ria um pouco, né? Ria, porque isso aqui chega a ser uma piada. Isso. E eu peço apoio justamente do nosso funcionalismo, porque o que estamos falando é de modernização do serviço público, digitalização, maior produtividade, meritocracia. É isso que nós... Eu adoro essa fala. Essa fala ela é muito, muito, muito boa. O Paulo Guedes pedindo aí apoio dos servidores públicos. Meu Deus do céu, meu Deus. Veja se não é para rir. Ele fala em meritocracia, ele fala... E a reforma administrativa, apesar de modificar a questão da avaliação do servidor, sério, poderia ser feito inúmeras coisas, inúmeros tipos de avaliação dos colegas, existem avaliações aí, quem é da área administrativa sabe, que poderiam melhorar a reforma, o serviço público. Mas isso não foi feito, porque a reforma administrativa, como eu digo, é questão econômica, é de economia de dinheiro. E a economia de dinheiro com o mais fraco, porque ele não mexe com o juiz, e poderia mexer, né? Existem deputados que queriam colocar o juiz, não mexe com o juiz, não mexe com as grandes carreiras do Estado, vai mexer com o professor, vai mexer com o servidor municipal, é nisso que eles mexem. E daí cria servidor temporário, né? Possibilidades até de corrupção, porque você vai fazer com que os próprios prefeitos possam contratar mais, né? Porque ele pode contratar por um tempo, depois contrata de novo, coloca umas terceirizadas para prestar serviço público, você vai poder contratar uma empresa, essa empresa vai poder contratar servidor público. Então esse pedido chega a ser uma piada. Para mim, assim,
não consigo assistir esse vídeo sem ter vontade de rir, porque chega a ser engraçado. É isso daí, pessoal. Vamos continuar na luta. Reforma administrativa está perdendo. Essa reforma aí que, na verdade, não tem nada de querer reformar a administração, mas de economizar dinheiro para os estados, para os municípios e para a União e abrir espaço para a corrupção. Deixa aqui nos comentários o que você achou do Paulo Guedes conversando aí e bora estudar!